Segundo os autores Elo e companhia, retas perpendiculares são um caso particular de retas ortogonais. Entretanto, outros autores, Gelson e Eze, por exemplo, dizem que retas ortogonais são necessariamente reversas. O que é correto, afinal? Bom, essa questão de terminologia é uma questão muito curiosa. Eu vou começar com círculo e circunferência. Quando eu estava na escola, minha professora da escola, no curso primário, explicou cuidadosamente que círculo era uma região plana e circunferência era o bordo do círculo. E então, quem dissesse de outro modo, tirava zero na questão. E no colégio também os professores faziam questão de dizer, você tem a área do círculo e comprimento da circunferência. Depois eu fui estudar na universidade. Na universidade, o círculo unitário é o conjunto dos pontos do plano que distam um da origem. Então o círculo já não era mais circunferência. O círculo não era mais área, era circunferência. De modo que aí eu voltei para me interessar por ensino de matemática no nível secundário e fiquei, e agora? O que eu aprendi na escola é uma coisa, o que eu aprendi na universidade é outra coisa. Eu acho que se você disser circunferência, aí não tem ambiguidade. Ninguém vai pensar que circunferência é uma parte de uma região plana. Se você disser círculo, você tem que se explicar o que é que você quer dizer por círculo. E se você disser que é um disco, por exemplo, aí também não tem dúvida que o disco é uma região. Então você tem três palavras: disco, círculo e circunferência. Disco e circunferência não tem ambiguidade nenhuma, círculo tem ambiguidade, você tem que explicar. Agora vamos para ortogonais. Se você tiver no curso até a 8ª série, só existe perpendicular, não existe a palavra ortogonal, perpendicular. Se você for para o 2º grau, para o ensino médio, aí você tem essa questão, perpendicular ou ortogonal. Vamos deixar de lado por enquanto, eu não vou responder agora. Passa para a universidade. Na universidade, ninguém usa a palavra perpendicular. Tudo ortogonal. Quando você estuda série de Fourier, você tem funções ortogonais. Quando você estuda vetores, são vetores ortogonais. Ninguém fala em perpendicular, só fala em ortogonal. Inclusive na linguagem comum dos matemáticos, eles dizem, essa situação aí é ortogonal a outra. Quer dizer, então, o que acontece, voltando para a escola, na escola tem perpendicular e ortogonal. Eu acho mais adequado, nós achamos aqui, a companhia toda acha mais adequado, considerar ortogonal um termo genérico e perpendicular um caso particular que você quer destacar que as retas são ortogonais e passam pelo mesmo ponto. A insistência de que ortogonal tem que ser reversa, na nossa opinião, eu acho que estou interpretando, não leva a nada, só contribui para complicar as coisas. É por isso que eu acho que devia ser perpendicular um caso particular de ortogonal. Você está querendo dizer uma coisa a mais, além de ortogonal tem um ponto em comum. Sendo com aquela ressalva que diz, quando você for para a universidade, e aí é um problema, os alunos quando passam para a universidade, eles têm que mudar completamente a terminologia, porque as coisas que dizem no curso secundário não são as coisas que dizem na universidade. Na mesma linha dessas coisas, eu já vi uma discussão acontecendo e confesso que eu não soube responder, porque eu acho paralelogramo tem dois lados, tem paralelos 2 a 2, trapézio, tem alguns livros que definem que tem dois lados paralelos e os outros dois não podem ser. Eu não exigiria isso, e aí o paralelogramo seria um caso particular de trapézio. Não, se você definir trapézio como sendo um quadrilátero que tem dois lados paralelos, tudo que vale para o trapézio vale para um paralelogramo também. Tem apenas um par de lados paralelos. Agora, se você disser apenas um lado de lado paralelo, essa é uma questão de terminologia, é como... É questão de definição. Você tem que deixar claro o ponto de vista que você se coloca. Pode ser que uma pessoa diga, não, eu estou com IES e não abro. Tudo bem, ele não está errado, não. Errado ou não é? É como, por exemplo, novamente, zero é um número natural, não? Eu acho que zero não deve ser considerado como número natural, porque quando a gente número natural é um instrumento, um modelo matemático para efetuar a operação de contagem. E que eu saiba, ninguém começa a contar as coisas por 0, 1, 2, 3. Começa por 1. Tudo bem, mas a pessoa... matemática. Não, nem matemática. O pessoal de computação começa. Mas se você quiser começar com 0, comece.
Por que você vai começar com 10? Tem a vantagem, porque aí a adição passa a ter um elemento neutro. Muito bem, então, por que não começa com menos 1? Pode começar com menos 1. Aí você tem, quando você soma 1, você tem o sucessor, quando você soma menos 1, você tem o antecessor. Você não pode só somar o primeiro com menos 1, porque sai de lá. Você sabe, os gregos começavam os números naturais com 2. Porque para eles 1 não era número, 1 era unidade, tem um negócio meio místico. 1 é a unidade a partir da qual você faz os números. Então, quando você pega o livro de Euclides, ele quer demonstrar a propriedade de números e separa o caso 1. O caso 1 é sempre separado. Então, você pode começar os números naturais com 20, se você quiser, 35, qualquer número. Desde que você diga, número natural começa com 35. Pronto, acabou. O que está antes de 35 não é natural. Acabou. Eu achei curioso o que o Fabiano falou pelo seguinte, nos livros de quinta série em diante, todo mundo, talvez haja uma outra exceção, mas eu realmente não conheço, todos definem o trapézio como sendo um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Não exigem um apenas. Onde, incrivelmente, é extremamente comum exigir o apenas, e, portanto, não considerar os paralelogramas como casos particulares de trapézio, são nos livros de 1ª a 4ª.